Olá, bem-vindo ao Café com o Investidor. Ele é um fundo de Venture Capital formado por empreendedores que estão na ativa em suas startups. Este é o Norte Ventures. Quem está aqui comigo hoje para contar essa história é Gabriel Benarros. Ele é sócio do Norte Ventures e também é CEO e fundador da Ingresse. Gabriel, muito obrigado por aceitar o convite de participar do Café com o Investidor. Obrigado pelo convite, Rafa. É um prazer estar aqui com vocês. Gabriel, vamos começar pelo começo. Me conta a história do Norte Ventures. Ele é um fundo de investimento tradicional ou ele é um clube de investimento que reúne os fundadores de diversas startups no Brasil? Legal. Ele é os dois e nenhum, Ralph. A gente, do ponto de vista estrutural, a gente é um fundo, né? Então a gente tem as capacidades do fundo normal, a estrutura jurídica, a capacidade de fazer investimentos, as proteções jurídicas do ponto de vista dos investidores, mas a filosofia de atuação dele é diferente do fundo. A gente se vê mais como um clube de fundadores que querem apoiar outras empresas usando não só o capital, mas também as coisas que a gente aprendeu nas nossas próprias operações ao longo da nossa jornada. E quem são esses investidores que também estão trabalhando ou que estão no dia a dia de suas respectivas startups? São fundadores das empresas aí, das que escalaram, que são os cases atuais no Brasil, né? Entre elas aí tem o iFood, a Gympass, a Grow, Max Milhas, a Mobile, a Brex, são os usual suspects se você pensa assim sobre empresas que escalaram no Brasil. E tem também os sócios fundadores de fundos, né? Então, os VCs também são empreendedores, né? Eles também empreenderam no segmento de Venture Capital. Então, temos aí os sócios dos fundos Monax, da Endurance, da Fundação Estudar, DNA, Caravela, Redpoint, OneVC, e assim por diante. Então, são os nossos, a gente gosta de falar que são os nossos arquitetos de ecossistema, tanto do ponto de vista da criação de empresas, como da criação também de fundos. E quando surgiu o Norte Ventures? Ele é um fundo recente? Desde quando que vocês estão na ativa? Muito recente, alguns meses atrás, a gente começou no final do ano passado, quando a gente decidiu profissionalizar a estrutura de investimentos, né? Nós, basicamente, Ralph, a gente já fazia esses investimentos na física. Isso é uma característica de muitos fundadores, né? A gente faz o que a gente faz porque a gente ama fazer o que a gente faz. E nessa jornada a gente tem contato com os fundadores, também loucos, apaixonados aí por outros problemas, estão resolvendo outros problemas, e a gente quer ajudar e apoiar eles de alguma forma. Então eu já vim, assim como muitos outros club members, club member é como a gente chama os investidores do fundo, tá? A gente, em vez de chamar de limited partner, a gente tem essa filosofia mais de colaboração, então acaba chamando de club members. A gente já vinha fazendo investimentos na física como anjos, e aí faz mais ou menos, vai fazer um ano agora, no último final desse ano, que a gente decidiu começar a estruturação desse veículo, né? Antes disso, eu até participei em outras iniciativas de Venture Capital, mas deixo aí para o final, que a gente vai falar de trajetória. Tá certo. E de que maneira esses fundadores se envolvem no dia a dia do fundo? Tá. Então, a gente tem um approach muito cirúrgico, assim. A gente acha que a gente consegue ajudar em 3 coisas e no resto a gente acha que a gente tem que não atrapalhar, sair do caminho, que os fundadores sabem melhor do que a gente, são pessoas altamente capazes, estão mergulhados no problema. Essas 3 coisas são, a gente chama de SIR, S-I-R, né? A primeira é sales, trazer contratos, trazer novos contratos, trazer mais receita para a empresa. E como a rede tem muitos clientes ou tem muitos contatos na sua rede pessoal profissional, a gente consegue alavancar a receita das empresas investidas através desse network. Citar um exemplo concreto disso, tá? A gente tem uma investida chamada Flash, que é um cartão de benefícios. Tá. Estão aí trabalhando para construir a próxima solução depois dos cartõezinhos da Alelo, do VR, etc. Agora de uma forma muito mais tecnológica, muito mais integrada, que pode ser aplicada não só à refeição, mas a vários serviços diferentes aí. Todas as empresas do clube, não só as investidas, mas as nossas próprias empresas, né? Eu citei a Max Milhas, a Mobile, a Cove, vão usufruir desse benefício. Só de retroagir para essa base de clientes, a gente vai estar gerando uma receita significativa aí para esse investir. O segundo é o I, né, do SIR,
investimento. A gente consegue ajudar esses fundadores a se conectarem com fundos, por termos feito rodadas nós mesmos, né? Então, vem aí um ingrediente que é muito parte da Norte, que é o feedback de quem esteve na linha de frente. Então, não é uma apresentação para um fundo que eu conheço, é um fundo que eu fiz negócio. Então, a gente consegue dizer como cada fundo opera de verdade. Pô, esse fundo aqui, ele não gosta de pagar muito, ele é mão de vaca. Pô, mas ele é muito sério, ele é muito reconhecido no mercado. Ele vai trazer oportunidades no futuro. Já esse outro fundo aqui, paga mais, ele é menos sensível ao valuation, mas ele é mais agressivo em outros termos. Então, por termos feito negócio com esses investidores, a gente tem muito conforto de falar como cada um opera. E não tem certo e errado, tem fit. Cara, esse cara é um fit melhor para a empresa, esse cara não atua bom nesse segmento, assim por diante. Então, muitas vezes a gente trabalha também nessa segunda frente, que é investimentos. A terceira frente é recruiting, é o R. Achar gente boa. Talvez a coisa mais importante aí que tem que fazer como fundador é achar pessoas melhores que você, como dizia o Jorge Paulo Lema. Claro. E a gente, por conhecer muita gente na nossa própria rede de recruiting, a gente consegue trazer para o clube esse valor. No caso extremo, Ralph, a gente junta os fundadores, que é talvez o maior recruiting que existe, né, na história da empresa. Mas Né? Então, já aconteceu isso? De você juntar fundadores, que é uma coisa que não é bastante comum. Afinal, você imagina que quando uma startup chega até vocês para pedir investimento ou buscar investimento, já esteja com o time completo, em especial o time de fundadores. sim, sim. Geralmente os fundadores já se encontraram. Mas como a gente entra muito cedo, também ocorre alguns casos onde a gente conhece um pedaço só da empresa. Ou seja, eu tenho um excelente founder, né, ou alguém que quer ser um founder, que encontrou mais ou menos ali um segmento de atuação, mas que não achou ainda, por exemplo, a sua contraparte técnica. Foi o caso da Clivo, que é uma solução de health tech, onde a gente literalmente apresentou os dois fundadores, eles montaram a iniciativa, o André e o Marcelo, a gente apoiou a empresa, eles levantaram a rodada junto com a Canary e alguns outros excelentes investidores, e agora estão aí já desenvolvendo produto para colocar ele na rua. Ô, Gabriel, como que você se posiciona? Você é um fundo de estágio inicial, mas em que estágio inicial você entra? A empresa está no PowerPoint, a empresa já precisa estar operacional. Uhum. Me parece que o fato de você juntar fundadores, a empresa é apenas uma ideia, muitas vezes. Essa é uma boa pergunta. A gente não precisa ter go-to-market, não precisa ter market fit, e a gente entra, em alguns casos, com a empresa do PowerPoint, né? São as famosas PowerPoint companies, né, que os americanos chamam. Tá. Mas a empresa tem muito mais chance de captar bem, né? Não só da gente, mas de qualquer outro fundo, se ela tiver tração, né? Os casos que essas empresas são PowerPoint companies, Ralph, geralmente são de fundadores que são empreendedores seriais. Ou seja, esse fundador tem muita credibilidade na física para dizer assim, olha, eu vou resolver um problema, eu já fiz antes. E isso dá para ele essa tração na captação e esse conforto dos investidores de Tá. aportarem muito antes do produto, né? Do ponto de vista de ecossistema, imagina que você tem, antes de tudo, o que o mercado chama de FFF, Friends, Family and Fools, que são aqueles Tá. caras que investem na ideia lá no iniciozinho mesmo. Depois disso, você tem os fundos seed, né? No Brasil, aí, notoriamente, Canary, Maia, muitos bons fundos se posicionando aqui nesse segmento. E depois tem o Série A, Monax, Astela, que também são os nossos pioneiros aí de Série A e também fazem outras séries, mas geralmente são associados a essa série de investimentos. A gente está entre o FFF e o seed, ou Tá. seja, é a ponte entre o fundador que quer montar sua primeira rodada institucional e esse primeiro investidor institucional que vai levar essa empresa todas as rodadas aí conseguintes de captação. Você é um micro-seed ou um pré-seed, algo assim, fica no meio termo ali. Pode-se E dizer que qual, sim. e qual o tamanho do seu cheque? A Ele gente vai de, varia de quanto a quanto? isso, a gente vai de 50 a 100 de dólar. Quando esse for o primeiro cheque, né? Como todos os fundos, a gente segue investindo em rodadas posteriores, e Tá. nesse caso o cheque pode ser maior, mas nossa primeira conversa vai variar de 50 a 100 de dólar.
O Gabriel, me explica também uma outra coisa. Como você é um fundo, e é um meio termo entre um fundo e um clube de investimentos, como que você está estruturado juridicamente? Vocês fizeram uma captação formal, e qual que é o valor dessa captação? Ou é deal a deal, ou seja, negócio a negócio, vocês oferecem para esse clube de fundadores para que possam investir numa respectiva rodada? Essa é uma boa pergunta. Algumas pessoas associam a ideia de clube aos club deals, né? Que são aqueles deals onde Sim. você traz a oportunidade e aí convida várias pessoas da sua rede a entrar no investimento ou não. A gente não é isso, a gente não é um club deal, a gente é um fundo mesmo, do ponto de vista estrutural, igual todos os outros, tem uma estrutura lá em Delaware, com fundo BVI, e a gente captou, já fez a captação, ela encerrou, a gente até gostaria de ter envolvido mais pessoas, né? Ficamos positivamente surpresos pelo interesse e não conseguimos trazer todo mundo que a gente queria para dentro, mas vamos ter oportunidades de co-investimento no futuro, ou seja, a Norte pretende, quando encontrar investimentos onde existe ainda espaço adicional, ativar sim nossa rede próxima de club members e extended club members, né? E convidá-los a participar desses investimentos aí. Você revela qual que é o valor da captação desse seu primeiro fundo? A gente não fala o valor da captação, a gente tem 100 investidores nesse primeiro fundo, que é o máximo que a gente pode ter pela legislação do fundo, mas a gente não abre o tamanho do fundo. Tá. E esses 100 investidores, eles são sempre empreendedores ou empreendedores que estão dentro de fundos de venture capital? Eles são empreendedores sempre, Tá. por empreendedores a gente entende que eles podem ter criado empresas, como a Cove, como a Brex, ou fundos, como a Tá. Monax, como a Barra, etc. Exclusivamente são essas pessoas. Vocês não buscaram recursos, onde é bastante tradicional buscar recursos hoje em venture capital, que são family offices. Perfeito, você tem razão, Ralf. A gente tem o maior interesse, o maior interesse geralmente de captação, de investimento, são grandes family offices ou indivíduos capitalizados que fizeram valor em outros mercados. Então isso é muito Certo. comum em fundos mais tradicionais, né? Você tem um familiar de uma família que fez muito dinheiro com indústria, com real estate, né, o mercado imobiliário, etc. E aí essa família pega um pedaço dessa alocação de capital que eles têm e coloca em tecnologia. Geralmente esse investimento ele é de maior risco, mas é de grande retorno. Então quando você distribui esse portfólio, faz sentido sempre alocar uma porcentagem pequena, 5, 10%, para investimentos de maior risco. Não é o caso da Norte, tá? A gente não tem nenhum family office, nenhum institucional, são todas pessoas físicas, então a gente manteve essa filosofia de clube mesmo. A gente não aceitou disparidade de investimento, então todos têm cheques parecidos, não tem grandes investidores âncoras. Tá. Geralmente no fundo você tem, por exemplo, 2, 3 indivíduos que ancoram o fundo, né? Então eles colocam um cheque muito maior e arrastam todos os outros menores. Nós não, nós mantivemos uma linha muito democrática, onde as pessoas têm participações e, portanto, papéis muito parecidos e papéis muito mais ativos, tá? Em outras palavras, não está no clube quem quer se envolver com tecnologia, só está no clube quem já é envolvido com tecnologia, quem já faz esses investimentos e já é um catalisador desse ecossistema. E por conta disso, esses investidores e club members se envolvem muito. Então, eles se envolvem em deal sourcing, se envolvem em suporte para o portfólio. Recentemente, um dos nossos membros, que é o Diogo Roberti, que fundou a PicPay, por exemplo, anunciou formalmente, né, você deve ter visto a saída dele da companhia, etc. E agora está atuando, é um exemplo de pessoa que está atuando no suporte a portfólio. Então, é um excelente empreendedor para conversar sobre pagamentos. Criou aí a nossa Sim. principal solução aí de pagamento peer-to-peer que a gente tem no país. Agora, como que vocês conseguem, à medida em que a maioria desses club members estão envolvidos no dia a dia das suas startups, você, por exemplo, toca o dia a dia da Ingresse, como que você consegue conciliar a agenda de tocar uma startup num momento como esse, de uma pandemia, onde os desafios, eu imagino, sejam enormes, e, ao mesmo tempo, investir e ajudar essas startups nas quais vocês estão investindo? Perfeito.
A gente tem muito menos tempo para dedicar ao fundo do que o fundo tradicional, tá? Essa é a verdade, É, não dá para florear. Todos esses indivíduos estão ocupados nas suas operações. Então, diferente de um fundo dedicado, onde eu teria uma equipe inteira, sei lá, dando consultoria, ou de alguma forma realmente debruçada sobre esse portfólio, a gente tem uma filosofia muito mais hands-off. O que quer dizer? A gente é minimamente disruptivo nos investimentos, a gente não interfere muito, mas a gente conecta de forma muito eficiente por estarmos na operação. Então, ele é muito complementar. Por exemplo, é um fundo que tem uma equipe dedicada. Por quê? Porque esse cara está lá debruçado sobre o problema, com os analistas, investigando mesmo o que está acontecendo, mas ele não está na operação do dia a dia. Então, esses dois approaches, na nossa visão, são excelentes para a empresa. Você tem, de um lado, um grupo que está lá batendo cabeça, falando com o cliente, negociando deal, está na trincheira, realmente sabe e vai dizer, olha, isso aqui é assim que esse cara opera, é assim que é fechar um deal com um grande estratégico, demora tantos meses para captar no Brasil, essa é a nossa opinião sobre tal termo, função no acordo de investimento. E você vai ter também um approach mais teórico. Olha, tá aqui o que o mercado está dizendo, tá aqui os indicadores da economia, tá aqui a função dessa cláusula na teoria. Então, essas duas coisas se complementam. A gente é o approach direto, aplicado. A gente vai fazer poucas intervenções, até porque a gente não tem tempo de fazer muitas intervenções. tá. A gente não vai interferir no deal, não vai pedir assento no conselho, é o que a gente não tem tempo para ficar no conselho, mas a gente vai fazer pequenas intervenções de alto impacto, como, por exemplo, trazer o seu próximo investidor. E como vocês decidem os investimentos? Afinal, se são 100 pessoas que estão participando desse fundo, existe um comitê executivo? Quem são as pessoas mais envolvidas no dia a dia da Norte Ventures? Existe, nós temos 4 pessoas no comitê, que são esses venture partners, e são as pessoas que ajudam a decidir o aporte de capital ou não. Todos ajudam no deal sourcing, né? São os olheiros do clube, estão sempre vendo o que está Tá. acontecendo e são procurados pelos empreendedores. Isso é outra distinção interessante. Geralmente o fundo ele busca o investimento, né? Ele vai atrás daquele empreendedor, daquela oportunidade. Como os club members são empreendedores, geralmente são os empreendedores que buscam esses caras atrás de conselho, para fazer um pitch, para fazer resolver um problema de investimento, etc. Esses caras também fazem apoio ao portfólio, né, esses club members. Os 4 membros do comitê de investimentos, que somos eu, o Bruno Nardon, que fez a Canui e vendeu para a Dafit e depois montou a RAP no Brasil, o Gustavo Arrendse, que fez o fundo DXI, agora a Soul Capital, e o José Cacheado, que estava no Citibank fazendo investimentos e M&A e veio para tocar o Fundo Norte junto com a gente, decidimos os investimentos efetivamente. Tá? Então, são esses 4 membros, dos quais o José Cacheado está full-time na Norte, então ele tem uma posição mais de diretor de fundo, olhando a estrutura como um todo, que decidem aonde a gente vai apostar aí o nosso capital. E qual é a tese de vocês? A tese é uma coisa que a gente chama de alta visibilidade. E tem muito a ver com o momento que o Brasil está passando. Tá? Então, qual que é o contexto aqui? Para entender a tese é importante entender a configuração do mercado brasileiro. O Brasil é um país de proporções gigantescas, né, continentais, com grandes problemas a serem resolvidos, porém com um ecossistema ainda muito inicial. Ou seja, tem muito espaço para capital, tem muito espaço para novos fundos entrarem, e por isso a comunidade é basicamente uma. Né? Se você olhar, por exemplo, vamos comparar com outros ecossistemas, como Estados Unidos, ou até ecossistemas mais emergentes, como a Índia ou a China. Tá. Na China, você tem um ciclo já bem formado de empreendedores que fizeram capital, que reinvestem, e você tem muito acesso a capital. Então, vou dar um exemplo concreto aqui. A gente fez um investimento numa empresa chamada Buzzer, que é uma solução de compra de bilhetes de passagens de ônibus de pequenas distâncias. Então Muita gente, desculpa te interromper, mas muita gente chama buzzer do Uber dos ônibus. Exato, a Uber dos ônibus, que é um mercado gigante, né? A Brita viu uma oportunidade no mercado muito grande, muito utilizado. O Brasil é um país de rodovias, a gente usa ônibus pra caramba aqui no Brasil, onde você tem apenas players totalmente old school, totalmente tradicionais, você não teve disrupção nesse mercado por muito tempo. A Buzzer é literalmente a única empresa bem posicionada, né? Ele conseguiu atrair
ótimos investidores, SoftBank, Valor, Canary, para montar o sindicato dele e disruptar um mercado enorme. Se nós estivéssemos na China ou na Índia, iam ter 50 buzzers, com empreendedores de qualidade, bem funded, com fundos por trás. Ou seja, às vezes o cara já tinha liquidez, ele mesmo investia na empresa. Tá. Não é o caso no Brasil. Então, no Brasil, você consegue enxergar segmentos gigantescos, onde você tem literalmente um, dois, três caras disruptando esse segmento. Esses negócios óbvios, né? Ou seja, cara, eu tenho aqui um problema muito bem definido, Tá. claro, com o sindicato correto, com o empreendedor de alta qualidade, são o que a gente busca na Norte. E é isso que a gente quer dizer com alta visibilidade. Vai mudar o ecossistema. Daqui a 5, 10 anos, se tudo der certo, a gente torce para que isso aconteça, nós vamos ter um ecossistema muito mais rico, muito mais maduro, que não vai ter uma comunidade só de empreendedores, vai ter várias. Tá. Vai ser como nos Estados Unidos, vai ter a galera de Nova York, de Chicago, de Atlanta, de Miami, do Vale do Silício. Aqui não, nós somos uma patotinha de 100, 200 que basicamente investem, se conhecem e fazem os mesmos negócios juntos. Quem que é? É a galera de São Paulo, essa? Ou essa galera tá já espalhada pelo Brasil? Tá espalhada. Tem Tá. alguns foca São Paulo, né? Por conta Tá. do mercado, né? Então, se você olhar a região, tu vendo que você deve estar na Zona Sul aí, se eu tô vendo a ciclovia atrás de você, essa região aí, ela concentra grande parte das nossas empresas, das nossas histórias como os empreendedores ou como fundos. O escritório da Ingresse, né, antes do mundo acabar com a pandemia, ficava ali na Joaquim Floriano, agora que decidiu ficar remoto, né? Mas antes ele estava na Joaquim Floriano e eu andava para todos os meus investidores, todos os fundos estão na mesma região, então está todo mundo muito perto. Tem sim uma comunidade em Santa Catarina, tem uma comunidade em Belo Horizonte, né, no São Pedro Vale, tem uma comunidade lá no Nordeste, né, em Recife, no Porto Digital, mas ainda estamos completamente interconectados, não são grupos diferentes, é uma mesma comunidade aí de tecnologia se ajudando. Tá. Gabriel, você falou de que você busca investimentos óbvios. Só que não existe nada mais difícil do que achar o óbvio. Como que é É, encontrar o óbvio? tem uma Me, frase me, que eu me, gosto. me explica um pouquinho mais, falando do seu portfólio, que a gente ainda não comentou muito sobre ele, assim, o que você considera de investimentos óbvios que hoje estão no seu portfólio? Sim, tem uma frase que eu gosto muito que é o gênio é o profeta do óbvio, né? Então, fala, ó, todo mundo sabe, tem que fazer, mas é difícil fazer. É muito difícil, em outras palavras, nesse caso aqui, pensando de forma mais aplicada, como que eu participo dessa rodada? Porque se ela é óbvia, né, e por isso a tua pergunta ela é Claro. tão boa, né? Se ela é óbvia, todo mundo quer participar. Se todo mundo quer participar, como é que você faz para entrar nessa rodada? E essa é a pergunta-chave, tá? Tá. A resposta para isso é que vem justamente da tese de rede. O empreendedor bota a gente para dentro, porque ele quer justamente essa comunidade de outros empreendedores em estágios um pouco mais maduros para aconselhar eles. Outros Tá. exemplos, Tribe, fundada pelo Matheus Goya, aí, que antes tinha feito o App Prova, que é uma escola de programadores. Cara, o que é mais óbvio do que a gente precisar de programadores no mercado, em todos os segmentos? É uma dor gigantesca. Se você olhar para um fundador, você pergunta, cara, qual é uma das coisas mais difíceis de fazer? Ele vai dizer, recrutar gente. Aí qual que é a pessoa mais difícil de recrutar? Programador. Então, assim, é completamente claro que isso é uma dor no mercado muito grande. Agora, o Matheus tinha uma rodada altamente concorrida. Muita gente boa quer investir no Matheus e acabou investindo no Matheus. A pergunta é, por que o Matheus quer que a gente participe? Porque ele quer essa rede de empreendedores participando dessa rodada. Dá outro exemplo para vocês. A Gabriel, que não é self-serving o nome da empresa, Chama porque Gabriel, isso? é Tá. uma solução, é referência ao anjo Gabriel, né? Tá. É uma solução de segurança. Tá. Então, sabe aquelas. Você chega nos bairros e tem aqueles vigias sentados no banquinho, Sim. aquela coisa bem old school que a gente vê no Brasil inteiro? Pois é, a Gabriel está tornando isso uma solução tecnológica escalável, com câmeras, reconhecimento facial, tecnologia de ponta, que deixam os bairros mais seguros.
algo já comum na China, em Singapura e em muitos outros países. Dor grande, óbvia, o mercado claramente ali precisa ser reinventado, só tem incumbents, né? Só tem empresas muito tradicionais que literalmente estão fazendo gerenciamento de capital humano, são vigias espalhados nos bairros, com um sindicato fortíssimo. Né? Outro bom exemplo aí de negócio óbvio, né, que a gente pode chamar aqui no Brasil. Essa, por exemplo, está bem discreta ainda, deve estar começando os pilotos em breve no Rio de Janeiro. Você está falando da Gabriel, que vai começar o piloto no Rio de Janeiro. E o seu portfólio hoje é de que tamanho? Quantas startups a Norte já investiu? São cerca de 25 empresas. A Tá. gente tem se movido rápido aí nos investimentos nos últimos meses. Exemplos dessas empresas, eu mencionei a Gabriel, mencionei a Flash, mencionei a Buzzer, a Mimic é outro exemplo, uma solução de Dark Kitchen, Poupa Chef é outro exemplo, a Tribe, Varejo Integrado, a Yuka, que é uma solução de Living as a Service, e assim por diante. Tá. E a ideia é vocês terem um portfólio mais ou menos de quantas startups, Gabriel? A gente quer ter mais ou menos 50 empresas para poder guardar poder de fazer follow-ons. Tá. Então quer dizer, uma parte do que vocês investem vai para a primeira rodada e depois vocês querem fazer follow-on. Até em que momento vocês esperam continuar investindo na startup e qual momento seria da saída? Tem mais um ano a dois de Tá. investimento em primeiras rodadas. Né? Então a gente já fez bastante em termos de primeiro dinheiro colocado em empresas. Tá. Aí você tem mais, depois desse um ano ou dois, né, você tem mais um período de 5 a 6 anos de acompanhamento, follow-on, onde você injeta mais capital, né, principalmente nos ativos que você considera que são mais vencedores, ou que são mais estratégicos, ou onde você pode ajudar mais. E aí, no final desse período, que tende a ser um ciclo de investimentos no Brasil, vai de 6 a 10 anos. Quanto mais maduro o nosso ecossistema estiver, menor é esse ciclo. Então, você Tá. já tem muito mais saídas acontecendo no Brasil e provavelmente nós vamos ter um boom de IPOs, dado algumas configurações que a gente está enxergando no mercado em termos de liquidez. Mas nós sabemos que uma virtude do investidor brasileiro e do empreendedor é paciência. Então a gente vê esse ciclo como podendo durar até 10 anos, até a gente ter saídas aí no portfólio como um todo. Mas você espera investir até em que momento? Você vai até a série A, até a série B? Até onde você vai no seu investimento, já que você está reservando uma parte do seu dinheiro para fazer follow-on? Até a série A. Não, Até não a série A, contando tá. não contando veículos especiais, né, os special Claro, purpose vehicles que você cria, até a série A. até aí que você vai, onde você pode investir. Uhum. Você também está começando, vocês surgiram recentemente e desde que vocês surgiram, simplesmente aconteceu uma pandemia aí no meio do caminho, que criou uma crise econômica, uma crise sanitária gravíssima. De que Política, saúde, maneira pessoal. De que maneira a pandemia afetou os seus investimentos? Vocês deram uma segurada ou vocês acharam que não era o momento de segurar? A gente, é curioso isso. A quantidade de investimentos não diminuiu. Tá, O que eu acho que a pandemia fez foi corrigir valuation. tá, A gente estava numa ascensão, meio que num bull market, onde você estava vendo algumas empresas atingindo um preço elevado, parecido já com algumas coisas que você vê em ecossistemas como o Vale do Silício, tá. antes mesmo de hit the market. Então, assim, você via assim, uma grande confiança no mercado de tecnologia acontecendo, é, não estou dizendo que ela é infundada, tá? Você tem muitos bons indícios de empresas indo muito bem, abrindo capital de forma muito bem sucedida, muitos cases legais, tivemos a Stone, cara, o Magalu, muita coisa acontecendo legal no mercado. Mas os ativos estavam chegando em patamares de preço semelhantes a ecossistemas muito mais maduros, o que provavelmente indica que o preço está errado. Com Tá. a pandemia, esse valuation ele foi corrigido para baixo. E Tá. você olha outros dados de mercado de outras pandemias e você observa comportamentos muito parecidos. O Fabrice Grinda,
que fez o LX, depois um fundo chamado FJ Labs, que é meu investidor na Ingresso, fez um artigo muito legal sobre isso, olhando outros dados de pandemias passadas. E ele falou de uma correção de 30% nos valuations, antes e depois. É bem em linha com o que a gente tem visto, tá? As pessoas pararam de falar de valuation em dólar e voltaram a falar em valuation em real também. É só mudança, tá? Algumas empresas cresceram na pandemia, né? Foram favorecidas, é uma minoria de empresas. A grande maioria teve que se adequar de muitas formas e foi prejudicada. No caso específico do seu portfólio, qual foi o comportamento? Você citou a Buzzer, que foi uma empresa claramente que foi afetada pela pandemia, porque as viagens se reduziram, e isso deve ter, de alguma maneira, afetado o ambiente de negócios dela. Dessas 25 startups, qual que é a média, qual que é o balanço que você faz do seu portfólio? Isso é uma ótima pergunta, tá? Todas as empresas que têm a ver com transporte, viagens, hospedagem, eventos ao vivo, que é o caso da Ingresso, foram gravemente afetadas. Então, a gente está no olho do furacão dessa pandemia. O que nos beneficia muito é o time de captação. Então, pela idade do portfólio, né, como o fundo começou há pouco tempo, por definição, todas tinham acabado de captar. O que acontece numa crise é que as empresas capitalizadas ganham uma vantagem competitiva enorme. Por quê? Porque aquelas que não têm acesso a capital não conseguem sobreviver ao período de vacas magras. Então, para o portfólio, a crise vai ser benéfica. Para o ecossistema, no entanto, ela é muito ruim. Né? Então, não é bom que nós tenhamos momentos como esse de baixa confiança, investidores assustados, baixo acesso a capital, zero crédito, etc. Mas para quem captou, o que você enxerga é uma diminuição no landscape competitivo, porque as outras empresas, às vezes muito mais tradicionais, muito mais orgânicas, não têm reserva de capital suficiente para aguentar um período tão longo sem receita. Nós também vimos, né, além da correção de valuation, também vimos mudança de mentalidade. Isso eu acho muito positivo. O Lazarov, um empreendedor americano, se não me engano, vinha há um tempo falando sobre camelos e unicórnios. Sim, Alex Lazarov. Exatamente. Ele descrevia essas duas dinâmicas de empresas, né, como uma sendo uma empresa mais chamativa, focada em crescimento, e outra, uma empresa focada em sustentabilidade, né, focada mais discreta, focada em qualidade, não em quantidade. Obviamente, essa última que eu estou falando é o camelo, é a primeira que eu estou falando, é o unicórnio. Houve uma camelização do ecossistema como um todo, e a gente enxergou isso muito claramente no portfólio. Tá? Mas essa camelização a que você se refere, você acha positiva? Ela é positiva porque ela gera mais sustentabilidade. Uma reflexão muito interessante é que o valuation do camelo, ele por definição é inferior ao do unicórnio. Né? Claro. Físico, né? Óbvio, tem exceções, eu posso falar de um monte de cases aqui para disputar o que eu estou dizendo, mas do ponto de vista geral, a empresa que é menos focada em crescimento, tem uma filosofia mais de sustentabilidade, ela é mais discreta e, portanto, ela tende a atrair menos atenção, menos investidores, menos capital e assim por diante. Por definição, ela opera assim. Só que a gente tem que lembrar que valuation não é valor. É uma distinção que a gente esquece às vezes. A empresa que vale mais, que tem maior preço, não é aquela que necessariamente gera mais valor. É a clássica distinção entre preço e valor. Então, apesar de cifras provavelmente se tornarem mais discretas, a geração de valor, impacto positivo na comunidade, geração de empregos, redução de desperdício. Ninguém fala nisso, cara. Quanto dinheiro não é desperdiçado desses cases estilo WeWork que queimam milhões de dólares e depois quebram. Isso é uma coisa muito importante, uma mudança de mentalidade muito importante. Gerar essa consciência de gastar menos dinheiro, de ter mais responsabilidade nas escolhas que a gente faz como empreendedor e menos foco em chamar atenção ou de virar unicórnio. Pô, lotaram, a gente quer, cara, 1 bilhão é uma quantidade arbitrária. É bonita, tem vários zeros. Ela é completamente arbitrária. Ela não quer dizer nada em termos de geração de valor real. Ela quer dizer em termos de preço. Sua ação vale muito. Mas a gente deve
se beneficiar em geral, nós investidores, empreendedores, todo o ecossistema em geral, deve se beneficiar de uma mudança mais voltada para a geração de valor efetivo. E valor efetivo, cara, é para o cliente. Quando o Tá. cliente está satisfeito e está pagando, você está reconhecendo que tem já valor efetivo. Você, então, se eu bem entendi, está atrás de startups camelos aqui no Brasil. Ambos, tá? A Tá. gente acha que não tem maneira certa ou maneira errada de operar. Eu acho que o bom empreendedor, ele olha para essas duas formas de operação como caixa de ferramenta. Ele consegue usar elas da forma mais estratégica possível para a empresa dele. Ele sabe quando é a hora de ter um estilo mais de unicórnio, ou de, Tá. cara, chamar um pouco mais de atenção, quero aparecer na mídia, eu quero crescer, eu quero ser agressivo, e também sabe quando é a hora de ser um pouco mais de camelo. Cara, eu quero sustentabilidade, eu quero ser mais defensivo. O momento de mercado, Ralph, certamente é de camelo agora. De camelo, com certeza. É, Ô, Gabriel, vamos falar um pouquinho da sua história agora. Eu pesquisei um pouco antes de conversar contigo e vi que você é um bolsista da Fundação Estudar, do Jorge Paulo Lema. Me conta essa história. sim, eu tive aí a sorte de ter a ajuda aí do Jorge, do Beto e do Marcel, que me deram uma bolsa de estudos para fazer a minha graduação lá em Stanford, na Califórnia. Tá? Essa história começou quando, na verdade, eu sou amazonense, estava em Manaus. Sim. Eu entrei no meu segundo ano de ensino médio na Faculdade de Medicina, na Federal do Amazonas. Tá. Não queria fazer medicina, mas fiz vestibular para medicina porque minha mãe exigiu, basicamente. E no meio disso eu descobri que tinha um recurso de adiantamento de série, ou seja, que te permitia pedir da escola o teu, a pedir da escola para fazer as provas do terceiro ano. Se você passasse, você se formava mais cedo. Tá. Me formei mais cedo e comecei a olhar outras coisas. Fiz vestibular de direito, olhei um monte de coisa diferente. Você se formou em medicina, você é um médico, então, por Não, formação. não, eu comecei a cursar, mas Ah, fiz alguns meses apenas. tá bom. Não, sou novo. Fiz alguns meses de medicina, comecei a olhar outras coisas. Eu me formei no ensino médio mais cedo, né? Ah, no Então, ensino médio que você antecipou. Entendi, claro. eu entrei na faculdade lá com, sei lá, 15, 16 anos, comecei a fazer medicina. E aí, mas não sabia que não era aquilo que eu queria fazer. E aí me deram uma dica, foi meu padrinho que me deu uma dica, falou assim, cara, Gabriel, olha as faculdades norte-americanas, que lá você consegue fazer várias matérias antes de decidir qual que vai ser o seu curso de verdade. E Tá. eu achei incrível você poder fazer um pouco de design, de engenharia, de computação, de arte, etc. Decidir. Afinal, assim, entre nós, esperar que um garoto de 16 anos saiba o que vai fazer da vida é bastante injusto com a pessoa. Claro. Então, eu comecei a fazer um application para um monte de empresa, faculdade americana. Eu não sabia como Você funcionava fez direito. 15 applications, não foi isso? Para 15 faculdades americanas. Eu fiz, 20. eu estava E morrendo de foi, medo e foi selecionado em quantas? em 17. Em É, 17. Então você teve a opção de poder escolher com tranquilidade. sim, sim, eu estava morrendo de medo de não ser aceito nenhum. Eu Tá, não tinha nenhuma referência de como que faz para ir, de quem vai. As tá, provas eram diferentes, né? As provas não existiam em Manaus, né, onde eu morava, então eu tinha que viajar para Brasília para poder fazer a prova que era a mais próxima de mim. Tive que estudar uma forma de prova diferente, né, que é como os americanos avaliam os alunos de faculdade. E eles também usam outros parâmetros, né, trabalho comunitário, as suas atividades extracurriculares, então tudo foi muito novo. Quando eu entrei nas faculdades, eu tinha comprado uma revista que tinha um ranking com as top 20. E o application que eu fiz foi para esse ranking. Falei, ó, essa revista tá. aqui era uma daquelas edições da US News, the Top 20 American Colleges, sabe? E aí eu fiz o ranking inteiro. E no ranking, a faculdade mais alta na qual eu tinha sido aceito era Stanford. Stanford, tá. E eu pensei, cara, eu vou para essa faculdade. Eu não conhecia Stanford. Eu não sabia o que era Vale do Silício,
eu não sabia o que era a Califórnia, então eu Tá, tive muita sorte nesse sentido, né? certo, Obviamente as pessoas depois me falaram, me ajudaram a decidir, claro. mas eu fiz muito baseado em informação que eu literalmente tinha comprado em revistas e encomendado por e-commerce. Na época não tinha Amazon, então eu comprava no e-commerce da Livraria Cultura no Amazonas. É, e aí mas Stanford não dá bolsa, né? Stanford não dá bolsa de estudos para estrangeiros, ele só dá bolsa de Tá, estudos para alunos americanos. E aí o Admission Office falou para mim que tinha 3 caras no Brasil que ajudavam kids like you. Vai falar com esses tá. caras. Aí eu conheci a Fundação Estudar, o Jorge Paulo, Marcelo Beto, que foram aí, que me deram a bolsa e, portanto, a oportunidade de fazer o curso lá fora. Onde eu fui estudar, eu estudei economia comportamental, fiz um curso, eu fiz 2 majors, uma economia e uma Tá. psicologia, queria fazer a junção dessas 2 coisas. E você é formado em economia comportamental. Qual que é a sua graduação? Não, assim, a minha formação, eu sou formado em economia e psicologia. Tá, ok. Não existia em Stanford. Algumas faculdades hoje em dia já têm. Chicago, por exemplo, já tem um track mais específico de Behavior Economics. Stanford não tinha. Então, o que eu fiz foi fazer as 2 graduações e juntando aí as coisas que era a intersecção das 2 matérias, né? Tá. E como surgiu, Gabriel, a Ingresse? Você estava ainda em Stanford? Foi quando você voltou para o Brasil? Me conta essa história. Conto, eu tava em Stanford, me graduei nos 3 primeiros anos, e no 4º ano comecei um mestrado. Quando que foi a sua graduação? Desculpe, antes de você concluir isso. 2012. Do mestrado foi para 2012. 2012, graduação 2011. Tá, ok. Aí eu comecei esse mestrado. O mestrado era já em engenharia, que eu já tinha decidido que eu queria empreender. É, Tá, e aí eu falei, cara, a coisa mais instrumental para empreender vai ser um mestrado em engenharia. Nesse sentido, eu tenho um perfil de empreendedor que ele começa com engenharia e depois ele vai entender gestão de pessoas. Eu sou esse cara de cabeça para baixo. Eu tá, comecei com pessoas, entendendo economia comportamental, psicologia, e depois mudei para engenharia. É, é, Nesse mestrado, eu comecei a montar a tese da Ingresse, né? E a tese da Ingresse, ela vem da crença de que momentos são a coisa mais importante que a gente tem. Então, a gente acha que quando a gente ficar velhinho e ficar lembrando da nossa vida lá, a gente vai lembrar dos momentos que a gente teve, da viagem, do festival, do nosso casamento, da viagem de carro com os amigos pelo litoral. A gente não vai lembrar que bom que eu comprei aquele casaco, que bom que eu. tá. Não são coisas que nos marcam. Então, desse intuito de gerar esses momentos importantes para as pessoas, veio a ideia de criar essa plataforma de experiências ao vivo, que do ponto de vista de negócios, aterrissando essa ideia toda, são ingressos. É a Tá. forma que você compra acesso a momentos. E ela foi fundada então em 2012, a Ingresse. Em 2013, a gente começou a operação Tá, aqui no Brasil. Em 2012, eu estava no mestrado ainda. Eu já tá pensava certo. em fazer. E desde lá você tem se dedicado praticamente exclusivamente à Ingresse ou nesse meio tempo você também fez outras atividades? Aí eu comecei assim, a Ingresse e investimentos anjos, basicamente. Tá, Fiz algumas coisas na física, né? Há 2, 3 anos atrás, fiz um investimento na Brex, os meninos tinham acabado de vender a Pagar-me para a Stone, fiz a volante do Maurício, a IDWall, me envolvi com a Peer, os investimentos deram muito certo, e tá, aí eu voltei para a Fundação Estudar e junto com outros ex-bolsistas, né, os alumnos da Fundação Estudar, a gente teve a ideia de montar um fundo de venture capital filantrópico para a Fundação Estudar. A tá, ideia era simples. Olha, eu tenho aqui uma rede de pessoas que são pessoas bem conectadas e qualificadas que querem ajudar o Brasil e eu preciso tornar a Fundação Estudar sustentável. Como é que eu faço essa iniciativa legal, né, que me ajudou a ir para a faculdade, como é que eu faço ela ajudar vários outros alunos? E a ideia que a gente teve foi, vamos montar um fundo e doar toda a performance para a Fundação Estudar, para que ela possa
dar mais bolsas de estudos no futuro, né? Essa foi a minha primeira experiência criando um fundo de venture capital, Tá. né? Quando o fundo acabou, eu queria continuar a fazer investimentos. Aí foi daí que surgiu a ideia de fazer a Norte, e eu fui perturbar o Nardon e o Gustavo para a gente montar a estrutura do fundo. Tá certo. Falando agora um pouquinho da Ingresse, porque imagino que esse é um setor que tem sofrido bastante com a pandemia. Como que está a empresa hoje? Você teve que se reinventar nesse meio dessa crise sanitária e econômica? Totalmente, Ralph. Então, assim, a pandemia é provavelmente é a crise mais séria que o mercado de entretenimento já viveu. É, Tá, a gente tem impactos em todos os segmentos aí, né? Assim, quero até destacar o impacto que tem no segmento informal disso tudo, onde, cara, falamos de profissionais de segurança, controle de acesso, alimentos e bebidas, bar, iluminação, cenografia, produção de palco e assim por diante, que não tem acesso a MP, medida provisória, não são sanitizados, não tem nenhum recurso disponível. É, 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 Esse mercado inteiro está numa situação muito difícil, muito difícil. Parecido com a situação das linhas aéreas, dos restaurantes, dos hotéis. É uma situação muito, muito, muito preocupante. Esse caso não tem sindicatos, não tem apoio quase de ninguém. tá, A gente, assim como eu dei o exemplo da Buzzer, a gente tem acesso a capital e tem uma posição de caixa favorável. Então a gente consegue esperar o retorno do mercado. É, tá. vai se beneficiar disso, porque você vai ter um mercado que, apesar de mais frio no começo, você vai ter um mercado bem menos competitivo, né? E experiências ao vivo é uma coisa que ela não vai embora, né? Tem uma coisa que essa crise mostrou é que quanto faz falta ter contato com outras pessoas e ter exposição à arte, à música, à dança. Essas coisas não são invenções recentes, como, por exemplo, business travel. A gente não inventou essa necessidade recentemente. Essa necessidade de contato com arte e outras pessoas, ela é ancestral, ela é primitiva. Então, a gente tem uma demanda enorme para essas experiências acontecendo agora. A gente acha que elas vão voltar muito fortes quando elas forem possíveis de forma segura. A gente inventou outras formas de dar esses momentos para as pessoas, né? Então a gente, por exemplo, fez os primeiros shows virtuais no Brasil. O último deles foi há 2 semanas atrás com o Seu Jorge, onde ele fez uma Tá. releitura de uma releitura do David Bowie, que é um show que ele queria ter feito no Brasil, e foi trilha sonora de um filme chamado Life Aquatic, do Wes Anderson. Show muito bonito, que infelizmente não pôde acontecer. Ele fez esse show agora virtual. A gente desenvolveu uma suíte chamada Ingresso Studio, que permite que esses Tá. artistas vendam essas experiências para as pessoas assistirem às suas casas ou no seu até em lugares menores, né? Você está tendo um retorno menor, né? Ou seja, os bares, restaurantes estão voltando em capacidade diminuída. Você vai ver a mesma coisa com esses eventos, e a capacidade de fazer o streaming permite que você expanda esse mercado. No final, o que vai acontecer é que o mercado vai ser muito maior do que ele era no início. Tá. Porque antes você tinha essas experiências ao vivo limitadas até um certo tamanho. Com o streaming, elas escalam quase que infinitamente. Então, o que está do outro lado é muito interessante, mas exige muito fôlego para aguentar esse período. Tá. E você está aguentando como? Você disse que você está captado, é isso? Que você está com uma posição de caixa confortável nesse momento? Você A teve gente que é captado, demitir, você teve que enxugar, o que você teve que fazer também, Gabriel? a gente é captado em dezembro, então Quanto você captou em dezembro? a gente captou 100 milhões em dezembro, 100 milhões de então reais. isso. Tá, Entre processos primários e um FIDI que a gente tinha tá, criado para financiar outros empreendedores de entretenimento. Mesmo assim, a gente decidiu mudar a estrutura do time. tá, Não porque a gente precisava, não porque a gente precisava reduzir custos de forma crítica, mas porque a gente acreditava que a estrutura passada não se aplicava mais ao futuro. E tá, quanto mais tempo a gente demorasse para reconstruir a empresa no que a gente acredita que é o novo normal, pior seria para a equipe. Então, o que a tá, gente fez foi o seguinte: vamos fazer agora as mudanças que a gente enxerga
que são as futuras, né? A gente demorou 2, 3 meses para pensar no que seria realmente uma estrutura futura adequada, né? Tá. E nela se inclui, por exemplo, a construção de um estúdio de gravação de experiências ao vivo. E uma vez que a gente decidiu isso, a gente fez um ótimo pacote para todo mundo. Cara, salários, computador, suíte de produção, ajuda na recolocação. Então a gente achou melhor fazer readequações com pacote generoso, Tá. ficar segurando e depois, quando o mercado voltasse, a equipe descobrisse que a minha função agora não é mais compatível com o mercado. Tá. Gabriel, diante do que aconteceu, você imagina a Ingress como uma empresa de shows virtuais ou a questão presencial vai voltar mais para frente? Vai voltar. A gente acredita no modelo híbrido. A gente acha Tá. que os shows e experiências ao vivo elas voltam, mas agora todas apoiadas, amparadas pela capacidade de transmissão em tempo real dessa experiência ao vivo. Entendi. Gabriel, a gente está chegando ao final do Café com o Investidor e no final eu faço uma sessão de ping-pong, uma sessão de perguntas e respostas rápidas. Tá? Vamos lá. Quem te inspira? O Ben Horowitz, que escreveu The Hard Thing About Hard Things. Esse é um clássico aqui no Café do Investidor. É difícil passar um programa sem que alguém cite o Ben Horowitz. Ele foi o primeiro empreendedor que eu ouvi falar honestamente das fraquezas dele. Tá. Muito legal. O empreendedor que você admira? Cara, o Lazarov, eu virei fã dele recentemente por todo o arcabouço que ele criou, esse framework de unicórnios e camelos. Tenho lido muito material dele. Um erro que você cometeu? Escolher inteligência em vez de coragem. Isso em recrutamento. Eu cometi mais de uma vez. Coragem é mais importante que inteligência. Tá, o que você quer dizer? Não entendi exatamente. É coragem para escolher a pessoa? Não. Quando você está, às vezes, avaliando alguém para participar da equipe, você, às vezes, é seduzido por talento ou inteligência. Esse cara é muito inteligente, etc. Só que isso nunca deve ser escolhido em detrimento de coragem, ou seja, resiliência, capacidade de tomar decisões difíceis quando precisa. Tá certo. Um acerto? Eu acho que a gente se livrar do escritório foi um grande acerto recentemente. A gente descobriu um monte de coisa que a gente não sabia sobre produtividade. Eu tinha preconceito sobre o home office, perdi, e eu acho que a gente vai acabar descobrindo uma maneira nova de trabalhar. Tá certo. Um livro e não vale citar Ben Horowitz. Sobre a brevidade da vida do Sêneca. Sobre livros, eu recomendo que as pessoas leiam menos livros de negócio e mais livros de outras coisas. Sobre filosofia, sobre psicologia, porque eu acho que nesses livros você captura algumas das lições mais importantes em negócios e são lições mais duradouras. Tá certo. E um hobby? Eu gosto de correr. Eu acho que faz bem para a cabeça, para o corpo. Corridas longas é um esporte que você não precisa de mais nada e é a melhor maneira de conhecer um lugar novo. Tem conseguido praticar nessa época? Tenho conseguido ter uma curiosidade aí. Eu fui atropelado na quarta passada durante uma corrida. Tá tudo bem, não aconteceu nada. Fui muito sortudo aí, mas tenho praticado bastante. E aproveitado a cidade aí vazia para conseguir explorar aí São Paulo de uma forma que eu não podia antes. Tá certo, então, Gabriel, muito obrigado por participar do Café com o Investidor. Eu que agradeço, Rafa. Obrigado pelo convite e parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito na Neofeed. Obrigado. Este foi o Café com o Investidor. Eu conversei com o Gabriel Benarros. Ele é sócio da Norte Ventures e também é o fundador e CEO da Ingress. Você pode assistir esse programa na página do Neofeed Brasil, neofeed.com.br, ou na nossa página no YouTube, @Neofeed Brasil. Clica aí no sininho, porque você pode receber notificações toda vez que a gente sobe um programa. Você pode ouvir também esse programa na sua plataforma preferida de podcast. Obrigado e até o próximo programa.